Olá, muito boa tarde. Para a Comissão Nacional de Justiça e Paz, o combate ao déficit não é a única forma de vencer a crise. Construir Portugal na justiça e na solidariedade exige dar atenção ao crescimento, ao emprego, à equidade, ao bem-estar humano. É o que afirma este organismo da Conferência Episcopal Portuguesa num documento recentemente publicado e que apresentaremos nos próximos minutos. É para isso convidado do programa Eclésia, Alfredo Bruto da Costa, Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Muito boa tarde, Professor Alfredo Bruto da Costa, e obrigado por estar neste programa. Muito obrigado também. Este documento parte de um diagnóstico que retira, de facto, da construção do futuro a justiça, a solidariedade e o bem comum. Portugal viu-se obrigado a isso ou foi deliberadamente que pôs de lado estes valores, que são aqui apresentados como os verdadeiros objetivos da economia do desenvolvimento? Pois, nós temos duas possíveis explicações para isso. Uma delas é que há uma corrente na economia que defende ou está convencida de que, uma vez que a gente dê solução e conduza os chamados indicadores instrumentais, como o produto interno bruto, como o investimento, como o déficit, a dívida, etc., que levando esses indicadores a um certo estádio, que o resto, que são os verdadeiros objetivos da economia... Por vezes apresentados como valores não, da sociedade. virão automaticamente, serão um resultado automático. Uhum. Esta é uma posição. A outra posição diz o seguinte: para já temos que resolver o problema do déficit e da dívida. E num segundo tempo olharemos para o resto. O que acontece é que eu tenho cerca de 40 anos de experiência destas matérias e vejo que esse segundo tempo nunca chega. A gente normalmente acaba por se satisfazer com os resultados daquilo que chamo indicadores instrumentais. Não é que não sejam importantes, são importantes, mas não são indicadores finais. Os indicadores finais são esses de que falou e que são aquilo que, naturalmente, para um órgão como a Comissão Justiça e Paz, são aquilo que interessa. Portanto, são os primeiros indicadores a cuidar e não são necessariamente os primeiros a cuidar, mas são indicadores a ter em conta desde o início. Esse é que é o problema. Não acreditamos, eu pessoalmente, como disse, fui profissional destas matérias e não acredito que quando a gente se para, vamos agora resolver isto para depois fazer outra coisa, essa outra coisa nunca mais aparece. E é incorreto fazer esta distinção entre estas atitudes, chamadas muitas vezes de valores, justiça, solidariedade, bem comum, desligá-los dos objetivos da economia. Evidente que é um erro. Embora aqui, na presente conjuntura, nós tenhamos uma mistura das duas coisas. Para certos membros do governo, pelo menos, esta política está a ser uma política da justiça possível, digamos assim. Está a ser uma política de sensibilidade social possível. Até surgiu um slogan que é sensibilidade social ou política social em tempo de crise. Agora, o que acho grave é aquilo que ouvi a um membro do governo a dizer que não sei se neste contexto era possível ter um orçamento justo. Isso é que é grave. Porque a justiça não depende do contexto. Em cada contexto, a justiça tem a sua própria expressão. Mas nunca podemos estar derrotados com a ideia de que, para dado contexto, a justiça fica necessariamente prejudicada.
Isso é que é grave como a atitude de um político. Neste contexto onde o cumprimento diante de quem nos impôs limites são obrigatórios, não é? Que espaço é que existiria, de facto, para essa conquista da justiça e da equidade, o outro critério, o outro verdadeiro objetivo que aqui é apontado? Quanto à equidade, nós temos neste momento duas posições. Há quem considere que esta é a tal equidade possível e há outros que consideram que não é assim. Saindo um pouco, digamos assim, do contexto de uma discussão partidária, eu diria que quando a gente se preocupa pelos verdadeiros valores humanos, da justiça e do bem comum, olhando para a sociedade portuguesa e sabendo que o grau de desigualdade do rendimento e da riqueza é muito grande, nós não temos a sensação de que a sociedade portuguesa está verdadeiramente mobilizada para um ataque, digamos assim, que seja considerado um ataque da sociedade como um todo, uma vez que é muito frequente e os sinais visíveis são de que há um certo sector da população que está a pagar mais, proporcionalmente mais, do que o outro, sendo que o outro é o privilegiado, digamos assim. E, portanto, eu penso que se quiséssemos uma estratégia, se tivéssemos uma estratégia verdadeiramente solidária, nós teríamos um outro contexto completamente diferente para abordar questões como estas, não é? Com a iniciativa até daqueles que possuem mais riqueza para, enfim, ajudarem a resolver o problema sem ser por imposição fiscal ou política? Esse é outro problema. Para nós, a justiça é aquilo que o Governo pede. E entramos aqui num ciclo vicioso. O Governo tem receio de ferir certas sensibilidades, algumas das quais considera que são sensibilidades fundamentais para o próprio desenvolvimento, sensibilidades que podem levar para fuga de capitais e outro tipo de coisas, e então retrai-se a tomar um certo tipo de medidas. Porquê? Porque a gente está convencida de que aquilo que o Governo não pede, não exige, não somos obrigados a fazer. E estamos numa situação em que a ética pessoal e comunitária nos obriga a pensar em função da real situação da sociedade e da real situação dos bens de cada um, para pensar moralmente o que é que cada um, indivíduo ou comunidade, é chamado a fazer. Ainda no âmbito do diagnóstico que é feito neste documento, parece-me que há um apontar a soluções que ultrapassem velhos egoísmos nacionais. Há a necessidade de envolver toda a comunidade europeia nesta procura de soluções? Sem dúvida. Que reclamam ousadia política entre os vários Estados-membros? Pois, podemos chamar ousadia ou podemos chamar visão. O realismo político. Ou visão. Porque aquilo que se está a passar na União Europeia é absolutamente inaceitável. É inaceitável porque o que nós sentimos é que cada país, e aqui com especial atenção ou referência aos países mais fortes, estão a defender o seu próprio interesse. Justificado ou injustificadamente, quer dizer, podemos dizer que os dirigentes são dependentes das eleições que têm nos seus países e que, portanto, não podem fazer coisas que gostariam de fazer, etc. Mas o facto é que isso resulta num individualismo. A segunda coisa é extremamente grave do ponto de vista democrático, é que há dois países, sobretudo um, que é a Alemanha, coadjuvado pela França, que estão a ditar a política ao grupo dos 27. Fazer um tábua rasa das instituições europeias. Completamente, do processo de decisão. E, portanto, há aqui um problema de democracia no interior da União Europeia que tem que ser completamente alterado. E, portanto, para mim, há esta... Por um lado, o
o avanço sistemático do par, Alemanha-França, e um silêncio total, que se fala ou não se ouve, dos restantes 25, que também não se entende esse silêncio. Quem está a governo, pelo menos, parece não falar. Exatamente, quer dizer, há formas de encontrar alianças de grupos, etc., para fazer ouvir, não é? Uma coisa que é tão evidente, e, portanto, sem dúvida que estamos numa fase de egoísmos nacionais, que prejudica gravemente, por um lado, a evolução e a própria situação da União Europeia, com reflexos na solução destes problemas que agora já atingem países com um estatuto que não é de forma nenhuma o tal estatuto de países periféricos, não é? Itália, nomeadamente, não é? Itália, nomeadamente, a Holanda já começa a ter problemas, não é? Enfim, percebe-se uma necessária mudança de paradigma a nível institucional, a nível pessoal também, e sentemos-nos então nas propostas que a Comissão Nacional de Justiça e Paz avança neste documento: vencer a crise e construir Portugal na justiça e na solidariedade. E se bem percebi, são propostas em 3 áreas: o trabalho, a família e a sociedade. Na primeira delas, o trabalho, parte também o documento por acentuar uma desvalorização do trabalho, desligá-lo do capital. Qual é a proposta da Comissão de Justiça e Paz? Ora bem, o problema do trabalho é um problema de primeira grandeza no pensamento social da Igreja e, portanto, forçosamente da Comissão de Justiça e Paz. E um dos aspectos fundamentais para nós valorizarmos o trabalho é darmos conta de que o trabalho é uma emanação, é uma decorrência imediata da dignidade do próprio ser humano. Ora, no nosso sistema, chamemos capitalista ou outra coisa qualquer, existe uma grande tentação que às vezes as pessoas nem sequer dão conta dela, a tal ponto está imbuída na nossa cultura, de transformar o trabalho numa mercadoria. De forma que, por exemplo... Isso não pode acontecer, desculpe só interrompê-lo, também por culpa, por iniciativa do próprio trabalhador? Pode, e aqui surgem 2 questões. Em primeiro lugar, o trabalhador também está marcado pela cultura dominante, digamos assim. Interessa-lhe também o capital? Interessa o capital, exatamente, e mais. E às vezes o próprio modelo que o trabalhador tem à sua frente e para o qual tende é o modelo do patrão, do capitalista, não é? É uma fase. É uma fase? Não. É uma possível explicação. Mas há outra. É que o grau de liberdade que o trabalhador tem para fazer vingar direitos perfeitamente fundamentais do trabalhador essa liberdade é demasiado escassa e, portanto, não tem a possibilidade o trabalhador não tem a possibilidade de fazer vingar por sua forma, sem haver conflitos e sem haver um risco de despedimento, etc. Isso por um lado. Por outro lado, repare que se nós olharmos para as grandes linhas da política económica e em sentido lato, nós vemos que há problemas que dependem também das leis laborais, de garantias dos trabalhadores, mas não somente desses aspectos. E vemos uma preferência inexplicável do governo atacar apenas esses aspectos, quando há muitos outros que são, por exemplo, mais responsáveis por problemas ligados à competitividade, como, por exemplo, deixarmos o trabalhador na dependência de o patrão definir se vai ou não trabalhar mais meia hora. Isto é uma coisa absolutamente inaceitável do ponto de vista ético. Isto é uma subordinação do trabalho perfeitamente, em termos comparáveis, a uma mercadoria. Assim como eu determino qualquer coisa em relação a uma mercadoria, determino, tu, Francisco, João, Pedro, amanhã vais trabalhar meia hora.
Mais. E sem qualquer remuneração. Quer dizer, isto é impensável. É um retrocesso cultural extremamente grave. Ora bem, isto são alguns sinais. Porque a Comissão de Justiça e Paz considera que o mundo do trabalho como tal está em grave risco de ser progressivamente desvalorizado, já está a ser desvalorizado, e, portanto, é uma das razões porque é logo o primeiro capítulo dos 3 em que decidimos, enfim, ter alguma reflexão. Enfim, o debate levar-nos ia longe. Gostava, em todo caso, ainda de referir aqui um aspecto que é o da produtividade do próprio trabalhador. Não pode a falta de produtividade ou distanciar-se do cumprimento de níveis profissionais de produtividade colocar em risco qualquer iniciativa levada até de forma ética pelo empresário? Pois, pode, só que os estudos que identificaram os fatores a que se deve a baixa produtividade em Portugal apontam a legislação laboral, mas não como o primeiro fator. Há muitos outros fatores que são prioritários, são mais importantes. O problema da burocracia, o problema... Eu costumo dizer que eu não entendo que, por exemplo, sendo o grau de qualificação e o nível de qualificação dos empresários tão baixo ou mais baixo do que o dos trabalhadores, e estando o poder da decisão no interior da empresa totalmente do lado do empresário, não entendo que se privilegie como fator a atacar o grau de qualificação e a forma como o trabalhador se comporta e não se dê importância nenhuma àquilo que se passa com o empresário, que em função da sua qualificação não é capaz de organizar a sua empresa como deveria, não é capaz de geri-la como deveria, não é capaz de andar à procura de novos mercados como deveria. Não acha que há muitas empresas que vão precisamente nessa linha? Aliás, e que o próprio sucesso das empresas não depende de atitudes como essa que está a apontar? Se nós olharmos para os estudos sobre a produtividade, como disse, o problema do trabalhador como um todo não é dos mais importantes. É importante, mas não é dos mais importantes. Aliás, sabe-se que o mesmo trabalhador português, colocado em contextos diferentes lá fora, rende e rende muito. Como sabemos que há delegações de multinacionais em Portugal, cuja produtividade é das maiores das delegações em todo o mundo. E, portanto, quer dizer, são aspectos que nos deveriam levar a pensar. Agora, o que acontece é que mexer na legislação do trabalho é mais fácil para o Governo do que mexer com coisas ligadas aos empresários. Já temos muito pouco tempo, infelizmente, para falar de outros 2 grandes aspectos, desde logo este da família. Fala aqui o documento num desafio que é clarificação política de modelos referenciais. A família está, enfim, vulnerável, vai conhecendo novas configurações. Que papel pode ter aqui o Estado e que papel tem cada pessoa, cada família, para que ela seja, de facto, uma célula estruturante da sociedade? Pois, aqui não é só o Estado, é o Estado e a sociedade como um todo. O que acontece é que é um facto facilmente verificável que a família deixou de ser aquela referência basilar que foi nas décadas e nos séculos passados. Portanto, isto é uma verificação. Porquê é que isto acontece? Acontece por 2 tipos de razões. Acontece porque, culturalmente, nós valorizamos menos aqueles valores que formavam e tornavam a família coesa. Isso por um lado. E, por outro lado, porque o modo como a sociedade está organizada, e quando falo na sociedade, falo da própria economia, e falo da própria cultura consumista da sociedade, retira tempo para a família se construir e viver e construir a sua coesão.
O tempo que nós... Eu costumo dizer, assim, em termos simbólicos, que nós passamos o dia a conquistar condições de vida e chegamos ao fim do dia e já não temos tempo para viver. É uma contradição, mas é isso o que se passa. E a família não é uma coisa que se constrói de passagem. Um dos aspectos que é aqui focado é de que a família requer tempo. Requer tempo, sim. Requer tempo. E nós temos uma gestão do tempo que é uma coisa que tem que levar uma volta radical. Não temos tempo para ser família. Não temos tempo para vivermos, entre aspas, em todos os sentidos. Porquê? Porque temos uma cultura individualista, uma cultura consumista. Consumista quer dizer que temos um modelo de felicidade muito baseado em coisas e para sermos felizes nesse modelo precisamos de gastar o dia a ter meios para comprarmos coisas. E chegamos, talvez, a outro capítulo com propostas e desafios que são apresentados pela Comissão de Justiça e Paz, dirigidos à sociedade. Exatamente. São mudanças de comportamentos que se pedem. Isso é importantíssimo porque muitos dos problemas da família, muitos dos problemas dos trabalhadores não têm solução senão quando olhamos para a sociedade e vemos como a sociedade enquanto tal tem que modificar-se para acolher, digamos assim, as modificações, acolher e favorecer as modificações necessárias para a família ser como deve, para que a relação entre o trabalho, o capital, a organização da vida económica seja como deve ser. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço-lhe ter estado... Muito obrigado eu por esta oportunidade. Foi a apresentação possível neste tempo que tivemos para apresentar este documento, Vencer a Crise e Construir Portugal na Justiça e na Solidariedade. Um documento publicado pela Comissão Nacional de Justiça e Paz e que está disponível na página da internet. São sugestões para vencer a crise adiantadas pela Comissão Nacional de Justiça e Paz. Desejo-me um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.